Imagina uma estrutura colossal que se estende por mais de 21 mil quilômetros, cortando o horizonte, se contorcendo ao longo das montanhas e mergulhando na história como um guardião imbatível. A Grande Muralha da China, famosa em todo o mundo, se revela ainda mais impressionante quando observada de cima, entre as paisagens majestosas das montanhas. Cada pedra que compõe a muralha tem uma história, um propósito, e seu design perfeitamente adaptado às formas da natureza revela uma habilidade arquitetônica impressionante. Ao caminhar por ela, o que se sente é a conexão profunda entre a obra humana e a grandiosidade da Terra. A muralha não é apenas uma fortificação, mas um símbolo de resistência, perseverança e sabedoria ancestral. Enquanto o vento sopra pelas colinas e a vista se estende ao longe, é impossível não se sentir pequeno diante de tamanha grandiosidade. A muralha, com suas torres de vigia, serpenteia por montanhas de tirar o fôlego, algumas delas tão altas que parecem tocar o céu. Em alguns pontos, ela desaparece na névoa, como se estivesse se fundindo com o próprio tempo. O que antigamente foi uma fortificação de defesa contra invasores, hoje é um dos maiores monumentos à resiliência humana, convidando turistas a explorar suas trilhas e absorver a imensidão das paisagens que a cercam. Ao caminhar sobre a muralha, é possível sentir a história viva e, ao mesmo tempo, uma sensação de transcendência, como se as montanhas e as pedras fossem guardiãs de um segredo guardado por milênios. As montanhas de Zhangjiajie, na província de Hunan, são um verdadeiro espetáculo da natureza. Suas formações rochosas esguias e vertiginosas, cobertas por vegetação densa, têm uma aparência surreal, como se fossem de outro mundo. Foi aqui que o cineasta James Cameron se inspirou para criar o mundo flutuante de Pandora no filme Avatar. A paisagem parece saída de um sonho, onde as colunas de pedra se erguem em direção ao céu, criando uma atmosfera mística e inusitada. Caminhar entre essas formações é uma experiência quase espiritual, onde a natureza se revela de uma forma indescritível, desafiando a compreensão humana com sua beleza única. E não é só a vista que impressiona em Zhangjiajie. O elevador Bailong, o mais alto do mundo, leva os visitantes até o topo dessas montanhas imponentes, proporcionando uma vista de tirar o fôlego. A subida em si é uma aventura, já que o elevador é uma maravilha da engenharia moderna. Já a Porta do Céu, localizada na montanha Tianmen, oferece um outro tipo de espetáculo, uma abertura natural na rocha, com um caminho desafiador de escadas até lá. O cenário é de uma beleza quase mística, com o céu aberto e as montanhas a perder de vista, criando uma experiência que mistura a força da natureza com a imensidão do universo. Cada detalhe em Zhangjiajie parece contar uma história própria, que vai além do visual, envolvendo o visitante em uma jornada sensorial única. Jiuzhaigou, no coração da província de Sichuan, é uma verdadeira obra-prima da natureza. Suas águas, em uma gama de tons entre o azul vibrante e o verde esmeralda, criam um espetáculo visual inesquecível. Mas o que realmente torna essa região tão especial são os lagos cristalinos e as cachoeiras, que parecem saídas de um conto de fadas. Cada curva do caminho revela uma nova paisagem, com as árvores refletidas nas águas e as montanhas ao fundo, criando um ambiente de pura tranquilidade e beleza. Em certos pontos, a água é tão transparente que é possível ver as árvores submersas, dando a sensação de um mundo encantado, onde o tempo parece desacelerar. A reserva de Jiuzhaigou, conhecida como Vale das Nove Vilas, é também um patrimônio mundial da Unesco, protegida por sua importância ecológica e paisagística. A combinação das cores das águas com a vegetação exuberante ao redor resulta em um cenário surreal, que se transforma ao longo do ano com as mudanças das estações. Durante o outono, por exemplo, as árvores ganham tons dourados e vermelhos, tornando o vale ainda mais mágico. A presença das cachoeiras, que desaguam em piscinas naturais, adiciona um toque de mistério e encanto a essa região já encantadora. É um lugar que convida à reflexão e à contemplação, afastando o visitante do caos do mundo moderno para um refúgio sereno e atemporal. A Cidade Proibida em Pequim é um dos maiores e mais imponentes complexos palacianos do mundo, simbolizando o poder absoluto dos imperadores chineses. Por mais de 500 anos, foi o centro do império, guardando segredos e mistérios de dinastias que moldaram a história da China. Suas paredes vermelhas e telhados dourados guardam a história da China imperial, onde apenas a elite mais privilegiada tinha acesso.
O nome Cidade Proibida faz jus à sua exclusividade, pois era literalmente proibido para os cidadãos comuns adentrarem seus portões. Com mais de 9.000 quartos e corredores secretos, o palácio revela uma opulência e grandiosidade que falam diretamente da cultura e da tradição chinesa. O complexo da Cidade Proibida é uma obra de arte arquitetônica, com um layout meticulosamente planejado que segue a filosofia do Feng Shui e a ordem do universo. Cada edifício e cada detalhe da construção tem um significado simbólico, refletindo a importância da hierarquia e da cosmologia chinesa. Hoje, o local é um dos museus mais visitados do mundo, atraindo milhões de turistas ansiosos para caminhar pelos corredores que um dia foram habitados por imperadores e suas cortes. Ao atravessar seus portões, os visitantes não apenas exploram um marco histórico, mas também se conectam com o passado profundo da China, vivenciando a grandiosidade de um império que dominou o mundo por séculos. Pequim, a capital da China, é uma cidade onde passado e futuro coexistem em perfeita harmonia. Ao andar por suas ruas, é possível observar os contrastes entre os imponentes arranha-céus e os templos milenares que sobreviveram ao tempo. A cidade pulsa com a energia do presente, mas também preserva a memória de séculos de história, desde a dinastia Ming até a Revolução Comunista que moldou o país. Um dos maiores símbolos dessa fusão entre o antigo e o moderno é a Praça Tiananmen, um dos maiores espaços públicos do mundo, que além de seu significado político, é um ponto de encontro onde o moderno se mistura com o tradicional. Entre as atrações mais notáveis de Pequim estão o Templo do Céu, onde os imperadores realizavam rituais, e o Palácio de Verão, um refúgio imperial repleto de beleza e tranquilidade. Ao mesmo tempo, o centro da cidade brilha com a modernidade dos novos arranha-céus e a arquitetura futurista da zona de negócios. Pequim se tornou o epicentro de inovação, tecnologia e cultura na China, mantendo suas tradições enquanto se adapta à era moderna. Cada esquina da cidade tem algo para oferecer: um mergulho na história ou um olhar sobre o futuro da potência global que a China representa. Xangai é a imagem do futuro. Suas ruas vibram com a energia de um centro financeiro global, e sua arquitetura ultramoderna reflete uma cidade em constante evolução. O horizonte de Xangai é dominado por arranha-céus icônicos, como a Torre Jin Mao e a Torre de TV de Xangai, com seu design único que parece desafiar a gravidade. O distrito de Pudong, onde esses colossos de vidro e aço se erguem, é uma das áreas mais futuristas do mundo. À noite, a cidade se ilumina com uma paleta de cores vibrantes, fazendo com que cada esquina pareça um espetáculo de inovação tecnológica. O trânsito é dinâmico, o ritmo da vida acelerado, e a busca pela inovação é uma constante em todos os setores, desde a moda até a inteligência artificial. Mas Xangai também preserva um elo com suas raízes culturais, integrando o antigo com o novo de uma forma única. Bairros como o Bund, com suas construções coloniais do século XIX, contrastam com o novo espírito urbano da cidade. É uma cidade que nunca para, com uma mistura de culturas e nacionalidades, e que reflete a ascensão da China como uma superpotência global. Em Xangai, a modernidade não é apenas um conceito, é um estilo de vida, um movimento constante de adaptação e reinvenção, onde a inovação tecnológica se mistura com um passado histórico profundo, criando um futuro que ainda está sendo escrito. Shenzhen é um verdadeiro milagre urbano e econômico. O que era uma pequena vila de pescadores nas margens do rio Pearl se transformou, em poucas décadas, na capital da inovação tecnológica da China. Conhecida como Vale do Silício da China, Shenzhen abriga algumas das empresas mais inovadoras do mundo, como a Huawei e a Tencent. A cidade é uma verdadeira vitrine de como o poder do empreendedorismo e da tecnologia pode transformar uma sociedade, com uma infraestrutura de ponta, universidades de renome e um ecossistema de startups fervilhando de criatividade. O que torna Shenzhen ainda mais impressionante é o ritmo frenético de seu desenvolvimento, com novos arranha-céus sendo erguidos a cada dia, tornando a cidade uma das mais dinâmicas e modernas do mundo. Mas o mais fascinante de Shenzhen não é apenas o que ela se tornou, mas como ela chegou até aqui. Sua transformação se deu com o apoio de uma série de políticas governamentais focadas na inovação e na tecnologia, tornando-se um polo de pesquisa e desenvolvimento. As ruas de Shenzhen são repletas de lojas de tecnologia de última geração,
enquanto suas fábricas produzem desde smartphones até dispositivos eletrônicos de última linha. A cidade também é um centro de experimentação para novas ideias e inovações tecnológicas, com seu sistema de transporte público automatizado e suas soluções sustentáveis. Shenzhen é, sem dúvida, um exemplo do poder da modernidade e do futuro no coração da China. Chengdu é a capital da província de Sichuan e, além de ser um centro cultural e econômico vibrante, é o lar de uma das criaturas mais adoráveis e simbólicas do mundo, o panda gigante. Esses animais icônicos são um símbolo de paz e preservação, e Chengdu é o lugar onde se encontra o maior centro de pesquisa e preservação do panda no mundo. Ao visitar a cidade, você não apenas encontra os pandas em seu habitat natural, mas também pode observar os esforços diários para garantir que essa espécie única continue a prosperar. A interação com esses animais, que são conhecidos por sua natureza tranquila e brincalhona, é uma experiência que cativa turistas de todas as idades e origens. Mas Chengdu vai além dos pandas. A cidade é um centro cultural de grande importância, com uma culinária única e vibrante que é mundialmente famosa. A culinária de Sichuan é conhecida por seus sabores fortes e picantes, com pratos como o hot pot e o mapo tofu, que são um verdadeiro deleite para os amantes da gastronomia. Chengdu também é uma cidade moderna, com ruas movimentadas, mercados cheios de vida e uma arquitetura que mistura o antigo e o novo. Aqui, a tradição encontra o futuro, e cada esquina da cidade oferece uma nova descoberta, seja nos templos budistas tranquilos ou nos modernos cafés e galerias de arte. Chengdu é um lugar onde a cultura e a natureza se encontram de maneira única. Hong Kong e Macau são duas das cidades mais fascinantes da China, representando o ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Cada uma delas tem uma identidade única, formada por uma mistura de influências culturais e históricas, que resultam em uma experiência inusitada para os visitantes. Hong Kong, com seus arranha-céus imponentes e um dos portos mais movimentados do mundo, é um centro financeiro global, onde o ritmo de vida é acelerado e as oportunidades são infinitas. Suas ruas são uma mistura de mercados tradicionais, lojas de luxo e restaurantes internacionais, refletindo a diversidade e a cosmopolite que a tornam uma cidade única. Por outro lado, Macau tem um charme diferente. Conhecida como a Las Vegas da Ásia, a cidade é famosa pelos seus cassinos e pela mistura de influências portuguesa e chinesa. Macau preserva vestígios de seu passado colonial, com igrejas antigas, praças e arquitetura de estilo europeu, que contrastam com os modernos cassinos e hotéis de luxo. Aqui a história se entrelaça com a modernidade, criando uma atmosfera única onde o Ocidente e o Oriente coexistem de forma harmoniosa. Em ambas as cidades, o visitante pode experimentar o melhor dos dois mundos, a inovação e a globalização de Hong Kong, e a tradição e o entretenimento de Macau, tornando a experiência de explorá-las inesquecível. O Templo Shaolin, localizado nas montanhas de Songshan, é o berço do Kung Fu, uma das artes marciais mais reverenciadas e conhecidas no mundo. A história de Shaolin é marcada por séculos de tradição, onde monges praticantes, com sua disciplina rígida e devoção, aperfeiçoaram técnicas que combinam força física e mental. O Kung Fu de Shaolin não é apenas uma arte de combate, mas um caminho de autodescoberta, meditação e crescimento espiritual. Nos jardins tranquilos do templo, os mestres ensinam aos seus discípulos o equilíbrio entre corpo e mente, essencial para dominar essa prática milenar. Cada movimento, cada técnica é uma demonstração da disciplina implacável que moldou gerações de guerreiros, cujos ensinamentos influenciam o mundo até hoje. No entanto, o legado de Shaolin vai além do Kung Fu. O templo também é um centro de filosofia e meditação, onde os monges buscam atingir a iluminação. A conexão entre a mente e o corpo é central para as práticas diárias, desde o treinamento físico até os momentos de reflexão profunda. Shaolin não apenas formou guerreiros, mas também moldou pensadores, filósofos e artistas. Sua história é um reflexo da busca pela perfeição e pela harmonia interior, algo que transcende a luta física e se aplica à vida cotidiana. O Templo Shaolin permanece, até hoje, um símbolo da força, espiritualidade e sabedoria que emanam das montanhas, sendo um ponto de referência para todos aqueles que buscam entender a essência do verdadeiro Kung Fu. A filosofia chinesa é profundamente influenciada por duas das correntes mais importantes e interconectadas, o taoísmo e o confucionismo.
O taoísmo, fundado por Lao Tzu, busca a harmonia com o Tao, o caminho, que é a força natural que permeia toda a existência. Essa filosofia é baseada na simplicidade, no fluxo natural das coisas e na busca pela imortalidade espiritual. O taoísmo influenciou profundamente a cultura chinesa, especialmente nas artes, na medicina e no Feng Shui, proporcionando uma visão holística de mundo que valoriza a paz interior, a conexão com a natureza e a não interferência nos ciclos naturais. Sua influência pode ser vista nas práticas de meditação e no cultivo de virtudes como a humildade, a paciência e a flexibilidade. Por outro lado, o confucionismo, fundado por Confúcio, foca na moralidade, na hierarquia social e no respeito pelas tradições. Confúcio acreditava que uma sociedade harmoniosa depende de uma rede de relações bem estruturadas, como entre pai e filho, governante e súdito, mestre e aluno. Essa filosofia moldou profundamente a estrutura social da China, estabelecendo o valor do respeito, da educação e da responsabilidade. As lições de Confúcio ainda permeiam as práticas culturais e educacionais chinesas, incentivando a busca pela perfeição moral, pelo autocontrole e pela adesão às normas sociais. Juntas, essas duas filosofias formam a base ética e espiritual que continua a orientar a vida cotidiana na China, com um equilíbrio entre a busca pessoal por harmonia e a necessidade de manter a ordem social. O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é a celebração mais importante do país, marcada por rituais que remontam a milhares de anos. Esta festividade tem um significado profundo, pois representa a renovação e o início de um novo ciclo. Durante as celebrações, as famílias se reúnem para realizar cerimônias de reverência aos ancestrais, um gesto de respeito e gratidão por aqueles que vieram antes. As ruas ficam repletas de decorações vermelhas, símbolo de sorte e felicidade, e os fogos de artifício iluminam o céu, afastando os maus espíritos e atraindo boas energias para o novo ano. Cada elemento da celebração carrega um significado profundo. Os envelopes vermelhos, Hongbao, representam o desejo de prosperidade, enquanto a comida preparada durante a festa tem um simbolismo de abundância e boa sorte. A chegada do Ano Novo Chinês é também marcada por danças e festivais que celebram a cultura e os mitos ancestrais. O dragão e o leão, personagens tradicionais, dançam pelas ruas em uma performance cheia de energia e cores vibrantes, buscando afastar os maus espíritos e trazer boa sorte. Além disso, o calendário lunar chinês segue um ciclo de 12 animais, cada um representando características específicas. A transição de um animal para outro traz consigo novos desafios e oportunidades, o que torna o Ano Novo Chinês uma época de reflexão e planejamento para o ano que se inicia. O Ano Novo Chinês não é apenas uma festa, mas um momento de união, de reconexão com as raízes culturais e de renovação espiritual. A medicina tradicional chinesa é um sistema de cura que tem sido praticado por mais de 2.000 anos. Com base na crença de que a saúde é um equilíbrio delicado entre as forças opostas do Yin e Yang, e que a energia vital, ou Qi, deve fluir livremente pelo corpo para garantir o bem-estar. A acupuntura, uma das práticas mais conhecidas da MTC, utiliza agulhas finas inseridas em pontos específicos do corpo para restaurar o fluxo de Qi e promover a cura. Essa técnica não é apenas uma forma de aliviar a dor, mas uma abordagem holística para tratar doenças, melhorar a saúde e promover o equilíbrio físico e emocional. A acupuntura é tão popular na China moderna que muitos hospitais oferecem tratamentos de MTC ao lado da medicina ocidental, refletindo a integração de ambos os sistemas. Além da acupuntura, a MTC também abrange o uso de ervas medicinais, massagens terapêuticas e práticas como o Tai Chi e o Qigong, que ajudam a fortalecer o corpo e a mente. O conceito central da MTC é que o corpo é um sistema interconectado e que a cura deve tratar a pessoa como um todo, não apenas os sintomas isolados. Mesmo com o avanço da medicina ocidental, a MTC continua sendo um pilar fundamental na vida diária de milhões de chineses, sendo usada para tratar uma ampla gama de condições, desde doenças crônicas até o estresse do dia a dia. O equilíbrio do Qi e o respeito pelas forças naturais são considerados essenciais para a manutenção de uma vida saudável e plena.